A paz do Senhor Jesus. Nesta hora eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que nos ajude a levar as boas novas do Evangelho de forma clara, simples, objetiva, àquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão abatidas, cansadas, sofridas. Que você nos utilize como canal de bênção para aqueles que precisam. Quero aproveitar, claro, esta oportunidade para deixar ao seu coração uma palavra que se encontra em Juízes, capítulo 17, no verso 6, que diz assim a palavra do Senhor: Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. O livro de Juízes compreende aproximadamente um período de 220 anos da história de Israel. Um período que não tinha reis. Então talvez pode te gerar uma certa estranheza quando vê que não havia rei. Mas isso é porque provavelmente o copista, aquele que copiou as histórias, se utilizou dessa expressão para mostrar que naquele tempo ainda não havia rei. Não havia alguém que apontasse para Deus. Mesmo que já tivessem sido instituídos juízes, sacerdotes, profetas, desde aquele tempo. Mas é colocado aqui de forma clara que o povo fazia o que bem lhe entendia. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver as inúmeras vezes que o povo esteve com Deus, se afastou de Deus. Voltou para Deus, se afastou de Deus. Você vai ver por inúmeras vezes o povo pecando. Você vai ver por inúmeras vezes o povo se arrependendo. E uma coisa é clara: eles pensavam estar fazendo somente aquilo que eles achavam certo ou correto. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E sabe que o coração do humano é cheio de paixões carnais, que nos empurram apenas para baixo. Deus nos permite, dentro dos seus decretos, que tais coisas aconteçam, como cair, sofrer com o pecado, para que nós venhamos a olhar cada vez mais para Ele e dependermos cada vez mais dEle. Isso não tira a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos pecados. E por isso que todos os dias nós devemos clamar pela misericórdia do Senhor, que foi demonstrada através do derramar do sangue de Cristo Jesus na cruz. Mas voltando ao texto, eu quero ressaltar com você qual tem sido a sua vida. Como você tem vivido? Você tem vivido uma vida olhando para Cristo? Uma vida olhando para Deus? Ou você tem vivido uma vida onde você faz aquilo que você acha certo? No livro de Provérbios vai dizer: muitos são os pensamentos do coração do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Podemos projetar? Podemos buscar? É a nossa responsabilidade, é o nosso esforço. Mas precisamos constantemente buscar fazer aquilo que agrade a Deus. Você vai ver esse mesmo versículo lá no finalzinho do livro de Juízes, capítulo 21, no verso 25, que diz exatamente a mesma coisa. Onde o copista, usado pelo Espírito Santo de Deus, está querendo dizer: não viva de acordo à sua vontade. Olha o exemplo de Israel. Você pega o livro de Juízes, você vai ver tantas atrocidades. Como no caso aqui, nos próximos capítulos, no capítulo 19, você vai ver um levita que, ao ver a sua mulher, a sua concubina violentada, a esquartejou e mandou pedaços dela para cada uma das tribos. Indignado, fazendo aquilo que lhe achava melhor, tomando para si a justiça e a vingança. Isso é que está muito claro no livro de Juízes.
Nós não devemos fazer aquilo que nós achamos correto, porque os nossos pensamentos são infinitamente inferiores do que o pensamento de Deus. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe o que está fazendo na minha vida. Deus sabe por que tem permitido que nós venhamos a enfrentar lutas, tribulações, dificuldades. Por isso que devemos olhar para o Senhor. Ainda que você esteja sendo perseguido, apontado, acusado, olhe para o Senhor. Aguarde no Senhor. Não faça aquilo que você acha certo. Faça aquilo que o Senhor diz que você deve fazer. Pegar os ensinos de Jesus são extremamente difíceis. Porque Jesus fala, se alguém te pedir uma capa, dá a túnica também. Se pedir para você andar 1 milha, anda 2. Se te injuriarem, aguenta calado. Libera perdão. Que nessa hora eu e você possamos compreender que devemos viver de acordo ao plano, projeto de Deus para as nossas vidas. E ainda que nós não queiramos, nós vamos viver de acordo com aquilo que está determinado para as nossas vidas. E a nossa responsabilidade é fazer o melhor. E se fizermos o pior, a responsabilidade é nossa. Porque o nosso Deus está no controle. Essa talvez seja uma das questões mais complexas de toda a vida cristã. Mas uma coisa é certa. Devemos olhar para o nosso Deus. Buscar fazer diariamente aquilo que lhe agrade. Como o apóstolo Paulo diz, nos oferecermos como sacrifício de aroma agradável a Ele todos os dias. Busque ao Senhor. Anseie ser cada vez mais próximo e parecido com o nosso Deus. Com uma pessoa santa e bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se desespere. Se a angústia, se a aflição estão grandes, não se desespere. Deus está operando na sua vida, ainda que você não esteja vendo, ainda que as angústias estejam sendo tremendas, Deus está operando na sua vida. Mas faça a vontade do Pai. Não ande segundo os desejos do seu coração. Que Deus te abençoe nessa hora. Que Ele levante o rosto sobre você. Resplandeça o rosto sobre ti. E te dê a paz. Fortaleça os seus ossos. E te coloque em pé. Para que você continue na caminhada em direção ao céu. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe.